Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, iluminando as nossas mentes, para que possamos estar sempre aprendendo com o Evangelho do Senhor. O nosso estudo de hoje para reflexão está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e é o item que fala da parábola dos talentos. Esse capítulo, todo ele fala muito sobre as nossas riquezas e como nós lidamos com elas. Aí podemos entender a nossa riqueza tanto material quanto espiritual, principalmente a espiritual, como nós lidamos com ela. Então, o nosso tema de hoje é a parábola dos talentos. Eu não vou ler a parábola toda por a questão do tempo, mas resumidamente, depois tarefa de casa para a gente ler a parábola. Ela fala justamente do Senhor que vai fazer uma grande viagem e ele chama 3 servos seus de confiança, e a um ele dá 5 moedas, o outro ele dá 2, o outro ele dá 1, para eles cuidarem dessas moedas. Ele viaja, e quando ele volta, ele chama os servos, e aquele que tinha recebido 5 moedas, na volta do Senhor, ele mostra mais 5. Transformou aquelas moedas, dobrou. O outro que tinha 2 moedas, mostra mais 2 e mostra que produziu e dobrou. E aquele que tinha recebido 1 moeda, por medo, por insegurança, por outras questões que nós vamos estar abordando aqui, ele guarda a moeda, e quando o Senhor chega, ele fala: aqui está a moeda que o Senhor me deu. Eu fiquei com medo do Senhor, eu sei que o Senhor é duro nas suas cobranças, o Senhor e tudo mais, aqui está a sua moeda. Me deu, eu devolvi. Muito bem. Eu acho que o estudo traz para nós, vamos trabalhar em cima de três palavras, de 3 sentimentos nossos, que tem tudo a ver com essa parábola, que será confiança, coragem e medo. Vamos lá, confiança. Primeiro, o Senhor, o mestre lá, ele chama aqueles 3 porque ele tem confiança naqueles 3. E a lição diz que ele dá moedas diferenciadas para cada um. Por que não deu a mesma quantidade de moeda? Porque o Senhor sabe que cada um daqueles seus servos está num processo diferente de aprendizado, num momento evolutivo, trazendo para o nosso estudo, de entendimento. Então não seria justo dar a mesma quantidade de moedas ou de encargos para pessoas diferentes. Então ele dá de acordo com o desenvolvimento, a capacidade intelectual, moral de cada um. Por isso que para um ele dá 10, ou melhor, dá 5, dá 2 e dá 1. Então assim age o Senhor com a confiança. Porque ele sabe que não adianta dar uma responsabilidade, dar algum compromisso, num valor X para aquele que está em estágio de crescimento, num valor Y. E aprendemos que o Pai não dá fardos mais pesados do que nós podemos carregar. Isso nós aprendemos. Então mostra ali a confiança do Senhor nos seus servos. Mas com esse detalhe, ou seja, ele não dá tarefas iguais para pessoas diferentes. As tarefas são de acordo com a capacidade de cada um. E a gente observa ali que os 2 primeiros, eles utilizam também dessa
confiança que o Senhor deu neles e ver o que eles podem fazer para dobrar aquela sua riqueza. Então a confiança ela é muito importante. A confiança que o Senhor tem em cada um dos seus servos. Outra palavra que nós podemos trabalhar é a questão da coragem. A coragem de enfrentar, né, as nossas dificuldades. A coragem de enfrentar as nossas tarefas. Vemos que tanto o que ganhou 5 moedas quanto o que ganhou 2 tiveram coragem, destemor de fazer produzir aquilo. Ou seja, não ficaram preocupados se teriam a capacidade ou não. Confiaram, aí voltando à palavra confiança, confiaram na tarefa que o Senhor tinha dado a eles e resolveram ir à luta. Ir à luta, enfrentando as suas dificuldades, enfrentando as suas limitações, mas foram convictos de que seriam capazes de realizar aquilo a que lhe fora confiado. E por outro lado, nós vemos o terceiro servo, o medo que ele tinha. O medo de receber aquele bem, aquele dom, aquela possibilidade e transformar aquilo ali. O medo nos paralisa, nos impede de caminhar. E ele literalmente ficou paralisado diante da tarefa que ele tinha. O que fazer com aquele talento? Enquanto os outros 2 tiveram coragem de enfrentar os seus medos, as suas dificuldades, os seus temores, o terceiro preferiu deixar que o medo paralisasse, preferiu ficar estagnado e não fazer jus àquela moeda, àquele dom que ele tinha. E isso traz uma reflexão, caminhando, né, para o nosso fechamento, como a gente trabalha justamente com essas 3 palavras. Como está a nossa confiança, confiança de que o dom que nós temos, seja o dom, seja as nossas riquezas, né, as nossas importâncias financeiras, mas principalmente os nossos dons espirituais, aquilo que nós já adquirimos de valor, de caráter, de valores que fazem o que nós somos. E como nós estamos trabalhando isso? Confiamos no Senhor? Sabemos, temos certeza que Deus não dá responsabilidade maior da nossa capacidade de resolução? Os outros 2 fizeram isso. Não titubearam 2 vezes. Foram à luta, como se dissesse assim, bom, o Senhor me confiou isso, é minha tarefa individual de transformar essa confiança em frutos. Ou será que nós estamos com o medo diante das dificuldades? A gente não consegue visualizar os dons que nós temos de superação, de capacidade de enfrentar os nossos desafios, os nossos problemas, de ir em busca de soluções, de enfrentar adversidades, de ir contra a maré, de ir contra a maioria. Muitas das vezes a gente prefere seguir a maioria e nada fazer, ou fazer aquilo que a maioria faz, com medo de enfrentar as consequências de sair do normal. Então, até que ponto a gente está enfrentando ou está deixando que o medo impeça que a gente faça esses talentos que o Senhor nos confiou ser transformado e produzir cada vez mais? Todos nós somos úteis. Ninguém é criado para nada. Todos nós temos uma tarefa a realizar. Somos importantes na obra da criação. Não importa se eu tenho apenas um talento, uma moeda, 2 moedas ou 5 moedas. Eu tenho que ter consciência de que eu tenho aquela moeda que está de acordo
com a minha capacidade de interpretá-la, de trabalhá-la e de produzir cada vez mais. Eu não tenho que me preocupar se o outro tem 3 ou 5 moedas. Se o outro tem 3 ou 5 moedas é porque ele fez por merecer. As suas lutas, a sua caminhada, seja nessa encarnação ou em outras encarnações, fizeram com que aquele indivíduo que está num processo de caminhada como nós estamos, adquirir aquela condição. Mas e com a moeda que nós estamos? Tá, beleza, eu tenho apenas uma moeda, mas o que eu estou fazendo dessa moeda? E é como eu encaro isso, como eu reconheço esse momento de que se eu tenho a moeda, eu tenho que entender que eu tenho o número de moedas necessário para o meu crescimento espiritual. E eu preciso trabalhar em cima delas, para que eu possa, vencendo essas batalhas, ter a confiança do Senhor para ganhar mais moedas. De acordo com o meu crescimento, de acordo com o vencimento das minhas batalhas, eu vou me qualificar para receber cada vez mais. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare e que Ele não permita que o medo nos impeça de caminhar, que nós tenhamos coragem de enfrentar os nossos desafios, os grandes enigmas que estão aí para nós e que tenhamos confiança de que Deus está no controle. Muita paz a todos.